Bom dia, pessoal. Estamos escutando bem? Bom dia, Bom dia, tudo Bom bem? dia. tudo bem? Bem, Estamos. então sejam todos bem-vindos, bem-vindas nesse encontro de hoje, em que a gente vai estar falando sobre a transferência em articulação com o nó borromiano. Antes de iniciar, só dar dois avisos aqui que, à medida que as aulas vão acontecendo, a gente vai colocando essas aulas lá no Drive, né? Tem uma pasta das gravações que vocês podem acessar. Então, a aula da Alba Flesner na semana passada já está no Drive disponível, caso alguém não tenha visto ainda. E é o mesmo link do Drive que tem as leituras prévias e outros materiais que vão surgindo para a gente colocar lá. E também tá lá o texto que a Alba falou sobre autismo na semana passada, que ela ficou de enviar, e eu pedi para poder disponibilizar para todos. Era de uma questão que a Lívia tinha feito, né, específica, mas que eu acho que pode ser do interesse de mais gente. Então, está disponível para todos esse texto também. Bom, então hoje eu é que vou tá conduzindo esse encontro, mas ao estilo de um exercício mesmo, do que de uma exposição, né? Porque acho que a Marta e a Alba nos trouxeram assim, um bom material teórico para pensar as articulações, que é a proposta desse curso, né? É fazer um exercício, é pegar essas bases teóricas da noção de nó borromiano e poder trabalhar com isso, poder fazer articulações, poder fazer esse exercício de pesquisa que a gente está se propondo aqui. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, eu intitulei esse nosso trabalho de hoje de o nó borromiano e a transferência real simbólica imaginária, e coloquei esse subtítulo, né, um exercício de pesquisa, porque essa é especificamente a proposta do curso. Foi, desde o princípio, abrir um espaço para a gente trabalhar com a topologia, especificamente com o nó borromiano, em que a gente pudesse estar com, então, convidados de diversos segmentos e diversos lugares, mas criando uma conversa, um início de conversa sobre esse tema que é tão pouco acessado, né, na psicanálise, por ser muito difícil, por ter poucos espaços que dão essa oportunidade como a gente tem na extensão da universidade. Por conta de ser mais um exercício, eu quero convidar vocês a ficarem muito à vontade de interromperem, não só de perguntarem, né, formular questões, mas fazer comentários à medida que eu vou ir trazendo questões, e vou trazer várias perguntas também para compartilhar com vocês. Vão também participando dessa discussão, tá? Então, só para a gente fazer uma breve retomada das ideias que a gente viu nesses dois encontros primeiros, ficaram vários elementos, né, para pensar, para retomar, várias perguntas também, mas, para mim, do encontro em que a Marta trouxe a introdução no borromiano, essa ideia, especialmente, de que todo o trabalho que o Lacan vai desenvolvendo ao longo da obra dele, alguém disse que tem um usuário do Zoom com o microfone aberto aqui. Então, vamos cuidar para manter os microfones fechados. Todo o trabalho que o Lacan vai desenvolvendo, ele
tem um objetivo, e o Lacan repete isso em diversos momentos, ao longo do seminário 21, 22, 23, que é onde eu estou concentrando a minha pesquisa, que ele vai falar, né, de muitos conceitos, a própria transferência, o gozo, mas o objetivo desse percurso que ele vai fazendo é formalizar a eficácia da prática psicanalítica. O objetivo sempre tem a ver com a prática psicanalítica. Não é para defender alguma posição, algum conceito, o objetivo dele é sempre estar investigando qual é a eficácia da prática psicanalítica, como é que isso se comprova, como é que isso se formaliza dentro da psicanálise. E esse é o objetivo não só desse último momento do ensino dele, né, mas de todo o percurso, como a gente vai vendo ao longo dos seminários. E a outra ideia que eu até fiz esse comentário quando a Marta nos deu a primeira aula, foi essa de que, então, dessa perspectiva não há um primeiro, segundo, terceiro Lacan, né? Que a gente não... ao menos essa é uma das posições, a gente não pode fatiar a teoria do autor, a gente precisa tomar, como de qualquer autor, a teoria no seu contexto. E isso porque tem uma outra linha de pesquisadores, de autores, que vão defender exatamente essa ideia, né, de que o terceiro Lacan é o que vale, o Lacan do real, a clínica do real. E esse momento do ensino seria melhor do que os demais, superaria o Lacan do simbólico, né? Algo assim que separa a teoria. E eu concordo com essa outra direção, que o Noble Romiano ele é a sofisticação de uma proposta que estava já em construção durante todo o ensino do Lacan, mesmo antes dos seminários, quando ele tem aquela conferência do SIR, né? Então, ele já tem a ideia dos 3 registros, das 3 categorias, e ao longo do ensino ele vai ir desenvolvendo essas categorias, né, do trabalho dele, e o Noble Romiano é uma forma, então, de pensar os 3 juntos. Fabiana pediu a palavra. Bom dia. Prazer, viu, José? Que a gente ainda não conversou. Isso será que não é uma coisa muito da psicanálise? Porque mesmo Freud, né, vai fazer algumas revisões na sua teoria, que eu acredito que, bom, no meu estudo, né? No meu estudo freudiano, eu vejo que é uma evolução da teoria, por quê? Porque ele vai avançando na clínica, uma vez que a psicanálise e a pesquisa e a clínica estão juntas, né? Você aprende com o teu paciente. Mas eu vejo assim que dentro da psicanálise, algumas pessoas acham que, bom, então a gente superou a primeira tópica, eu não preciso mais usar ela, né? E eu não vejo isso, porque eu acredito que ele colocou algo a mais para a gente pensar no que ele já tinha pensado ali, né? Até para conceitualizar melhor essa questão do inconsciente, que era algo muito meio nebuloso ali, porque quando se falava inconsciente, ele estava falando de coisas diferentes, dependendo da tópica lá, né, que ele estava abordando. E eu vejo assim que no Lacan isso também acontece como se a gente, agora ele pensou isso daqui, então tudo que estava lá atrás a gente desconsidera. Mas eu também concordo com você, Josias, que isso foi o desmembrar aí, né, de uma teoria que ele levou anos, mas que tá lá, né? Ele mesmo diz, eu aprendo psicanálise com os meus pacientes, né? Então, eu não acho que a gente consegue, inclusive, entender esse terceiro Lacan, colocando entre aspas, esse terceiro Lacan, se a gente não for seguindo, de fato, o desenvolvimento do pensamento dele. Eu acho que, no final das contas, ele faz uma amarração ali.
né? Não completa, porque eu acho que nenhum pensamento aí dentro dos estudos em psicanálise poderiam ser de fato completos. A psicanálise acho que é uma ciência viva que está em desenvolvimento, né? É só isso que eu queria comentar mesmo. Obrigada, viu? Obrigado, Fabiana, pelo teu comentário. Eu acho que é bem isso. Se a gente pegar a obra do Freud, tem todo um desenvolvimento de um pensamento, né? E se a gente pegar a obra do Lacan, tem todo um desenvolvimento de um pensamento. E eu acho que a forma mais acertada de pegar essas obras é olhando para elas como um percurso de pesquisa mesmo, que a gente vai fazendo perguntas, respondendo elas, fazendo novas perguntas e fazendo novas hipóteses. Esse é o caminho de uma pesquisa e o caminho de uma formação, né? E por isso que isso é meio interminável mesmo. Mas, claro, cada novo movimento desses, cada novas perguntas e novas proposições vão trazendo coisas novas para a gente pensar, né? E aí, a Alba Flessler, nesse segundo encontro que a gente teve, ela, então, essa é outra coisa que ela repete muito, então, né, nos livros dela, de que o nobo-romiano, eu trouxe duas citações aqui do primeiro livro dela, que ela, então, não citou essas passagens do livro, mas ela fala disso na transmissão, de modo geral, que o nobo-romiano ele nos ajuda a dar uma delimitação lógica da prática psicanalítica. O que significa isso? A gente conseguir, a gente ter uma possibilidade de sair dessa generalização do caso a caso, né? Da particularidade do caso, porque essa é sempre uma resposta que a gente escuta muito. Mas depende do caso. Mas depende da situação, depende Tudo depende, tudo fica no caso a caso, e a gente acaba se furtando de se debruçar sobre como é que a gente delimitaria, né, a nossa prática. E a Alba diz que essa teorização do real simbólico imaginário, dessas três dimensões da linguagem, essa delimitação é uma forma da gente não ficar assim com um infinito de intervenções, um infinito de uso da psicanálise, mas poder ter uma delimitação lógica. Então, ela diz que a propriedade de denodamento implica em revisar a clínica sob essa lente que fica mais delimitada, né? Que sai do toda e qualquer coisa, ou do caso a caso, que em geral não diz nada, né? E vai pensar, então, cada caso nas três dimensões da linguagem. E a outra citação que eu trouxe aqui, que está na página 43 do livro dela, as intervenções a partir do nó, e não a partir de qualquer pluralidade, produzem limite aos analistas de criar intervenções diversas e seriais. Que aí está, assim, o perigo se cada psicanalista pode criar qualquer coisa, né? Qualquer proposta, então cada psicanalista pode fundar, digamos assim, um certo dogmatismo que não tem nada a ver com uma disciplina que tenha uma lógica, que tenha uma estrutura que a gente possa compartilhar enquanto estuda a psicanálise. Então, são as duas questões só que eu queria pontuar, retomando, né, o que a gente já viu aqui no curso, para seguir, a partir de agora, com esse exercício de pesquisa que a gente vai vendo nos próximos encontros, nesse e nos próximos, né? Articulando com outros operadores conceituais. E aí, para trazer as questões de hoje, eu parti dessas três perguntas aqui. Eu vou começar colocando as perguntas para vocês também poderem ir pensando enquanto a gente vai discutindo e depois comentarem o que é que vocês pensam dessas perguntas aqui. A primeira que eu me fiz, então, é essa de que se a proposta do Freud, que está lá na Dinâmica da Transferência, em 1912, ainda seria um marco conceitual para a gente tomar aqui hoje, né? Como eu estou
estou propondo. Porque eu deixei para vocês como referência de leitura prévia o texto do Freud e o texto da Alba Flessler, que casualmente é de 2012, né? Então, 100 anos depois, uma outra psicanalista também abordando a transferência de uma outra forma. A outra questão é se essa lente do dispositivo borromiano, que toma a linguagem como real, simbólica e imaginária, traz contribuições efetivamente para o conceito de transferência. É isso que importa aqui, né? A gente poder pensar se isso faz avançar, se nos ajuda de alguma forma ou não. E terceira, essa pergunta, as respostas todas vão ser mais ensaísticas mesmo, né? Então, como manejar a transferência na prática analítica, considerando essa lente do real, simbólico e imaginário. Mantenham essas perguntas em mente para vocês também poderem fazer comentários depois. Então, eu poderia, a primeira questão que eu coloquei, né, de o texto de Freud ser marco conceitual ou não, poderia só afirmar isso. Estou partindo desse texto como marco conceitual para a gente fazer relações com o texto da Alba. Mas eu me fiz essa pergunta porque, ultimamente, recentemente, vim tomando contato com a posição de um psicanalista que eu vou mencionar, porque é bem conhecido, tem muitas publicações, que é o Alfredo Edelstein, e ele defende uma posição de que os psicanalistas que vieram depois de Freud, lenianos, ferencianos, winnicottianos e lacanianos, eles tendem nós, todos os psicanalistas, ele coloca tudo isso no mesmo saco, tendem a deixar as novas formulações e sempre voltar a Freud. Então, como se sempre o objetivo da teorização, das novas formalizações, fosse chegar de volta à teoria do pai da psicanálise, como um retorno ao pai. E ele traz uma crítica a isso, né? Dizendo que isso caracterizaria, então, um freudismo na psicanálise. A gente sempre ficar voltando a uma teoria que estaria mais ultrapassada, que seria mais antiga, e que a gente abriria mão dos avanços da própria psicanálise. Então, ele defende essa posição, ele traz uma crítica a isso, e como venho lendo ele recentemente, eu me coloquei essa pergunta, né, ao menos. Então, a gente parte do texto de Freud ou não? Vamos partir direto do texto da Alba Flessler, por exemplo, que é mais recente, né? E como eu respondi isso para mim mesmo de início de uma forma muito simples, porque eu não concordo com essa posição, não vejo esse problema de um certo freudismo, né, de um retorno a Freud. É que entre psicanalistas ou estudantes de psicanálise ou pesquisadores da psicanálise, nem todos são lacanianos, né? Então, se a gente parte do texto do Freud, a gente tem uma primeira linguagem em comum, que é o fundamento dessa teoria, como a gente pode observar em outras teorias de outras disciplinas, tem fundamentos comuns e fundamentos específicos, né? Então, só esse argumento já seria motivo para a gente, sim, tomar o texto de Freud como um ponto de partida. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu mantive a ideia de retomar o Freud e a gente partir dessa discussão. E outro motivo é que, na primeira vez que eu fui estabelecer assim, então, essa articulação entre nó borromiano e transferência, porque a minha pesquisa ela é focada no nó borromiano. Minha pesquisa não aprofunda o conceito de transferência. Mas, ao longo em que eu estou fazendo essa pesquisa, eu fui me deixando esse desafio, assim, né, de fazer essa articulação. E a primeira vez que eu fiz isso, pensei eu, vou pegar o texto do Freud, Dinâmica da Transferência,
e vou pegar essa noção que eu tenho aqui da Alba Flessner e vou fazer alguns comparativos. Eu vou ver onde é que uma teorização opõe a outra, né? Para poder falar disso, desses dois lugares. E quando eu fui reler esse texto do Freud, então já tinha lido ele em outros momentos, mas fui reler, assim, procurando esse jogo de oposições entre as duas teorias, eu vi que não tinha como, né? Não tinha como porque o Freud ele vai propondo bem isso da construção de uma pesquisa, depois ele mesmo fez outras propostas em cima do conceito de transferência, né, ao longo da obra dele, mas ele vai propondo o que ele está pensando, como é que as coisas estão sendo formalizadas para ele, mas também vai propondo perguntas, vai propondo dúvidas, vai propondo uma série de aberturas com as quais a gente pode fazer convergência, né, com o modo como a teoria já avançou do conceito da transferência. Então, não tinha como fazer esse comparativo oposicional entre as duas teorias, mas tinha como fazer, pegar pontos de convergência para daí sim iniciar uma discussão, né, de onde o conceito de transferência parte e onde é que a gente já chegou com isso. Então, agora, começando a entrar no texto do Freud, o texto da dinâmica da transferência, ele basicamente estabelece assim, uma primeira formalização do que seria isso, né? O que seria essa relação diferente entre analista e paciente. Agora, se a gente tem vários pontos de convergência com como a gente encara isso agora, a gente também tem que fazer essa contextualização da obra do Freud e da nossa, do nosso trabalho contemporaneamente, porque o contexto do Freud era o adulto neurótico. Então, a psicanálise estava começando, os experimentos dele estavam iniciando, e em diversos momentos a gente vê a maneira como ele situa isso na obra dele, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega o caso do pequeno Hans, então é um caso paradigmático para a psicanálise de crianças, mas Freud está ali dizendo que essas não são as condições de uma análise, né? Ele toma isso como estudo, como experimento, vai dizendo como só foi possível fazer algum tipo de avanço em se tratando do tratamento do pequeno Hans, porque o pai é que estava fazendo intervenções, correspondendo com ele, então tinha a autoridade do pai junto com a autoridade do médico, mas esse não seria o caso, né? Não seria o caso de começar a analisar crianças. Ele não fez isso, né? E mesmo nos textos mais metapsicológicos, quando ele fala da criança, da infância, ele está sempre buscando fazer algum desdobramento na clínica com adultos neuróticos. Ele está sempre tentando entender por que lá no adulto neurótico se desenvolveu tal fenômeno e busca explicações na infância, né, situações com crianças, mas o trabalho dele não está voltado para as crianças, está para os adultos neuróticos. Assim como não está voltado para uma série de outras categorias. E no nosso contexto, então, a gente tem, mais de 100 anos depois, temos as crianças, que por definição não têm uma estrutura definida, são sujeitos em estruturação. Aliás, não só as crianças, temos os bebês, né? Na clínica, temos adultos não neuróticos, né? Temos as psicoses, as estruturas de borda, outras nomenclaturas mais que a gente poderia elencar aqui. Temos os idosos, né? Outra clínica que tem suas especificidades. Temos pacientes em instituições, não só no consultório, como as APAES, os CAPs, entre outros. E temos o adulto neurótico, então, que é esse do contexto do Freud. Então, a gente tem, sim, uma série de questões a rever, né? No mínimo, para a gente falar do nosso tempo, da clínica do nosso tempo. Eu escolhi quatro pontos que eu chamei de questões-problema do texto da dinâmica da transferência, que é onde eu vejo alguns desses pontos de convergência para a gente poder conversar
entre texto do Freud e texto da Alba Flesler. Então, vou trazer esses 4 pontos aqui, bem brevemente. E claro que a gente poderia elencar outros que não são esses. Depois vocês podem comentar também o que a releitura desse texto fez vocês pensarem, que outros pontos. E um deles é Freud apontando que, na página 136 desse livro da Companhia das Letras, que foi a tradução que eu estou usando, eu vou ler direto a citação aqui, antes da questão. Freud dizendo: conforme nossa premissa, tal investimento da transferência, se apegará a modelos, se ligará a um dos clichês presentes no indivíduo em questão, ou, como podemos também dizer, ele incluirá o médico numa das séries que o doente formou até então. Combina com os laços reais com o médico o fato de nessa inclusão ser decisiva a imago paterno, mas a transferência não se acha presa a esse modelo. Pode também suceder conforme a imago da mãe, do irmão, etc. Esse etc. aqui, né, ainda que Freud tenha citado relações parentais, ele nos deixa a abertura para a gente pensar para além da repetição que pode se dar numa relação transferencial. Porque, inclusive, isso é tomado dessa forma mais fechada. Eu já escutei isso em diversos momentos, de que, bom, a transferência é uma repetição da relação que se deu com os pais. Não é bem isso que Freud está afirmando aqui, né? Pode ser esse o fenômeno, pode ser uma repetição, mas quando Freud diz não só isso, quer dizer que pode se engendrar uma relação que pode ser completamente diferente, né? Então, não, desde o princípio, não é quando a gente consegue fazer uma leitura de como é que um paciente se relaciona com o pai e com a mãe, que a gente vai ter uma resposta de como é que a transferência vai se desdobrar. A transferência pode se desdobrar como uma repetição desse padrão de relação, mas pode se desdobrar estabelecendo uma relação completamente diferente disso, que esse sujeito possa ter experimentado com qualquer outra pessoa. Então, a transferência não se acha presa aos modelos que caracterizariam a repetição. Na página 137, Freud diz, aqui ele faz um certo comparativo entre a clínica na instituição e a clínica no consultório, né? Ele diz, onde os doentes de nervos são tratados não analiticamente, observam-se as maiores intensidades e as mais indignas formas de uma transferência que beira a servidão, e também seu inequívoco matiz erótico. E esse fragmento eu coloquei aqui para apontar a questão problema, então, que é justamente que no contexto do Freud, ele pensava a psicanálise tradicionalmente dentro do seu consultório. Mas ele olhava para fora, né, e enxergava aspectos do fenômeno transferencial num outro contexto, mesmo que ele dissesse onde os doentes são tratados não analiticamente, quer dizer, a psicanálise não opera lá, mas olha só como tem transferência aqui, né? Como isso pode se desdobrar, como a gente consegue observar aspectos transferenciais nessas outras relações. E, claro, a gente tem aqui hoje todas as instituições, mas também uma série de outros contextos para pensar a transferência, que é bem diferente do contexto do consultório tradicional. E aqui a terceira questão que eu aponto, que é uma questão bem importante, que daí acho que a gente tem o que pensar a partir dessas teorias mais recentes, que é a questão da resistência, né? Então, ao mesmo tempo que a transferência, que a resistência sinaliza a transferência, ela também atrapalha o tratamento, né? Então, trouxe 2 fragmentos do Freud aqui, um está na página 137, outro na página 140.
em que ele diz: continua sendo um enigma que a transferência nos apareça com uma mais forte resistência ao tratamento, enquanto fora da análise temos que admiti-la como portadora da cura. Então, é claramente uma pergunta para o Freud, né? Por que a resistência é dessa forma? Enfim, o que dá para pensar sobre? A resistência vigora tão claramente que a associação seguinte tem de levá-la em conta e aparecer como compromisso entre as suas exigências e as do trabalho de investigação. É então, segundo nossa experiência, que surge a transferência. Quando algo do material do complexo, do conteúdo do complexo, se presta para ser transferido para a pessoa do médico, ocorre essa transferência. Ela produz a associação seguinte e se anuncia mediante sinais de resistência, como uma interrupção, por exemplo. Então, Freud, inclusive, situa o início da transferência aqui, né? Onde se consegue ultrapassar uma certa resistência. Mas que a gente vai poder pensar a partir que eu vou trazer da Alba Flesser aqui, por exemplo, essa resistência aparecendo em diversos momentos, que são os momentos de fixação em algum ponto. Ao longo de quando a transferência já se instituiu, então. Bom, acho que essa é uma das principais questões que a gente segue tendo que pensar na clínica contemporânea, né? E o quarto ponto que eu trago é essa. Aqui sim, Freud está fazendo uma afirmação, que eu acho que precisaria da nossa revisão no nosso contexto de hoje, que é: sem influência para a cura, a transferência restaria inoperante. Ele fala que quando a capacidade de transferência torna-se essencialmente negativa, como nos paranoicos, acaba a possibilidade de influência e de cura. Na página 145 está isso. E que, então, poderíamos colocar a pergunta primeiro sobre o que é essa influência, né? E, claro, daria para a gente se remeter ao texto do Lacan, do Direção do Tratamento, os princípios do seu poder. Daria para a gente se remeter de forma mais simples ao que é a suposição de saber, o que está em jogo na suposição de saber na transferência. Mas aqui Freud está dizendo que existe, né, de forma muito direta, essa influência sobre o paciente, e quando não há essa influência direta, então meio que não tem o que fazer, né? A transferência restaria inoperante. Mas a gente vai ver, vou trazer um exemplo depois, de um recorte clínico meu, como, às vezes, uma intervenção que a gente faça no laço em que esse sujeito está inserido, então seria uma intervenção indireta, ela pode incidir diretamente sobre o sujeito, que seria essa outra forma da gente pensar a transferência que não na relação direta, né, com o paciente, mas em relação ao laço em que o paciente está inserido. Mas a gente retoma isso, então, daqui a pouquinho. Então, só para a gente, antes de entrar na proposta da Alba Flesser sobre as 3 vertentes da transferência, em que a gente vai ver mais assim o uso da teoria do nó borromiano nesse campo, eu vou retomar da teoria lacaniana esses apontamentos básicos aqui, que então, a partir da teoria lacaniana, nós temos a noção de sujeito inconsciente em relação com o grande outro. Em Freud, nós não tínhamos essa noção, né? É Lacan quem vai formalizar e construir toda essa ideia de sujeito do inconsciente. Essa teorização sobre sujeito inconsciente, sobre grande outro, a gente vê bem trabalhado no Seminário 5, as formações do inconsciente, e também, bom, em uma série de outros textos dos escritos e também de seminários, mas estou mencionando aqui o Seminário 5 e o Instância da Letra, ou a Razão desde Freud.
Sujeito inconsciente, então, Lacan traz como efeito, né? Sujeito como efeito de linguagem, a partir daquela ideia de que um significante representa o sujeito para outro significante. Então, o sujeito seria o que se produz nesse intervalo entre os significantes, seria esse efeito. E o grande outro seria o lugar do tesouro dos significantes, o lugar da linguagem. Na teoria lacaniana, a gente passa a pensar sujeito em relação ao grande outro. Lacan vai trabalhar durante todo um primeiro tempo da sua obra o inconsciente estruturado como uma linguagem. O que significa, como uma linguagem, significa o sujeito em relação com a língua, que o antecede, enquanto um código, mas também com o exercício dessa língua. Então, é sempre essas duas coisas, né? A língua e a fala. Em algum momento, Lacan vai começar a dizer o ser falante, que é esse ser, então, atravessado pela linguagem, com a condição de falar, de fazer exercício da língua. E, então, nesse outro momento, especificamente a partir do Seminário 21, isso já aparece antes, mas no Seminário 21, todo esse seminário é a proposta do Lacan formalizando, começando a formalizar o nó borromiano. Ele vai falar da linguagem, então, estruturada em 3 dimensões, que ele chama, faz esse trocadilho com dimensões, como mansões do dito. Mansões do dito para o ser falante, né? As 3 dimensões da linguagem, que seriam real, simbólico e imaginário. Então, se nós temos sujeito inconsciente em relação com o grande outro, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, se a linguagem é estruturada em 3 dimensões, nós temos sujeito do real, do simbólico, do imaginário, em relação com o grande outro. Que, por sua vez, o grande outro, também poder olhar sob essa mesma lente, né? Como a Alba nos disse na semana passada. Podemos pensar o grande outro simbólico, o grande outro real, o grande outro imaginário. Diferente dessa primeira conceitualização, que está lá no Seminário 5, ou nesse texto dos escritos, em que a gente vê uma definição do grande outro, preponderantemente como simbólico, né? Como lugar da linguagem, como lugar dos outros significantes. Então, eu coloquei a imagem dos livros aqui, né? Só para observar que essa capa um pouco diferente aqui do Seminário 21 é uma das traduções que a gente tem, porque é um seminário que ainda não tem a tradução oficial, como vários outros seminários. E essa é a tradução que eu estou usando na minha pesquisa, que que a gente encontra facilmente na internet, que saiu pela editora FI. Então, esses 3 registros do real, simbólico e imaginário, que a partir do Seminário 21 a gente passa a pensar no nó, a gente tem isso desenvolvido em toda a obra do Lacan, né? Essas categorias vão sendo pensadas durante todo o ensino dele, separadamente, e o final do ensino é só uma forma, um recurso que ele encontra de pensar os 3 juntos. Não tem nada de muito novo aí, né? É pensar os 3 juntos que ele já vinha trabalhando desde o princípio. E aí eu trouxe o nó olímpico só para a gente poder fazer um comparativo, porque nessa forma de enodar os 3, se a gente corta o primeiro, isso não atrapalha os outros 2. Se a gente corta o terceiro, isso não atrapalha os outros 2. Então, essa é um pouco a forma como Lacan conseguia, antes do nó borromiano, trabalhar com esses 3 registros, que era 2 a 2. Ele conseguia pensar o simbólico remetendo ao imaginário, ele conseguia pensar o real sempre remetendo
ao simbólico, né? Falando que era um resto da linguagem, que era o que sobrava, o que não podia ser colocado na linguagem. Então, ali ia fazendo esses raciocínios, sempre enodando um e outro, mas não conseguia pensar os três juntos. E, a partir do seminário 21, ele passa, então, a apresentar esse terceiro recurso, que é o nó de três, que, quando se faz essa amarração das três categorias do real, simbólico e imaginário, a gente tem essa propriedade da equivalência. Então, os três passam a ter o mesmo valor, né? E tem essa propriedade de cada um encontrar limite dos outros dois e fazer limite aos outros dois também. E é aí que a gente vai poder pensar o sujeito da estrutura real, simbólica e imaginária, né? Se antes a gente podia pensar o sujeito nessas três categorias, sujeito no plano do real, sujeito no simbólico, sujeito no imaginário, depois, acompanhando Lacan, a gente podia pensar o sujeito em duas delas. Então, a partir do nó borromiano, a gente pode pensar sujeito da estrutura RSI. Que é de onde a Alba Flesler vai partir, né, com a sua proposta dos tempos do sujeito. Então, essa é uma proposta que, até onde eu conheço, é uma proposta inédita dessa autora, né, dessa psicanalista argentina. Ela se apropria de toda essa formulação do Lacan, da lógica, da topologia, da matemática, e ela cria essa proposta teórica dos tempos do sujeito, e é o que ela desenvolve nesses primeiros dois livros já mencionados, como uma forma de fazer a aplicação dessa teoria do Lacan. Especificamente na clínica de crianças, que é com a qual ela trabalha, mas a gente vai vendo, enquanto vai estudando os tempos do sujeito, que a gente passa a poder fazer a aplicação dessa teoria em outros contextos, que não só na psicanálise com crianças. A gente vai ver um pouquinho disso aqui também agora. Então, a Alba pensa, em princípio, esse princípio, né, de o sujeito mais que idades tem tempos. Então, mais que ser criança ou ser adulto, que chega na clínica, é um sujeito que tem tempos. Tempos do real, tempos do simbólico e tempos do imaginário. E a Alba também propõe trabalhar com esses tempos do sujeito de forma separada, de forma distinta, mas também de forma enodada, e também esse outro desenho que eu coloquei aqui embaixo à esquerda, que é quando um dos registros, uma das dimensões da linguagem, aparece como coagulado, como fixado, como sobrepondo os demais. Então, tem todo um desenvolvimento que eu recomendo muito os livros dela, porque são interessantíssimos, para quem trabalha com crianças mais ainda, mas para quem não trabalha com crianças também, em que ela faz vários desdobramentos, pensando tempos do real, que seriam os tempos do gozo, fixações e deslocamentos do gozo, tempos do simbólico, que seriam os tempos da linguagem, desde quando, então, o sujeito vai ser atravessado pela linguagem, até o ponto que vai conseguir fazer enunciação, que já é um outro tempo, até o ponto que vai conseguir fazer laço com seu semelhante, se inserir, então, numa lógica de discurso, que é um outro tempo, e tempos do imaginário, que são esses tempos de formação da imagem do corpo, de formação do sentido. Ela faz toda uma teorização de forma distinta em cima de cada um desses tempos, para depois poder pensar como é que na clínica eles vão se enodar ou não, né? Como é que isso vai aparecer na clínica. Os tempos enodados borromianamente seria, digamos assim, quando tudo está indo bem, né?
tudo está andando, então esse sujeito ele tem esse movimento em relação ao seu próprio desejo, e o sujeito vai conseguindo fazer essas construções em análise, que são um percurso de uma narrativa, um percurso que a gente poderia pensar o ideal, né, do percurso do analisante que vai se movimentar pela vida, sempre tendo seu desejo recriado, enfim. Mas é geralmente o que aparece menos, né? O que mais aparece é quando isso não está andando de forma tão bonitinha assim. E esse desenho que eu coloquei aqui embaixo à esquerda, até a primeira vez que eu me propus fazer o desenho dessa forma, e teria que ver, inclusive, graficamente, se ele demonstra de fato o que eu estou querendo dizer aqui, um dos tempos coagulados. Porque quando a gente pensa um dos tempos que aparece como que prevalece, que está mais... que é como chega o sujeito para a gente fazer leitura, fazer escuta, a gente não sabe bem como é que isso está se amarrando, né? A gente vai precisar fazer uma investigação para saber onde intervir, como intervir, onde é que tem uma falha, se a gente for pensar o enodamento borromiano, onde é que dá para fazer esse remendo, que deslocamento que é necessário. Então, coloquei nesse formato gráfico só para a gente poder pensar quando existe um enodamento, mas a gente não sabe qual é que é. A gente sabe o que está se apresentando de forma mais forte, né? Tadeu perguntou qual livro a Alba trabalha os tempos RSI. Nos dois, Tadeu. Esse aqui é quando ela apresenta a teoria de forma mais inicial, né? É o primeiro livro dela. E ela publicou esse livro depois de muitos anos de clínica e muitos anos de estudo. E esse segundo aqui, ele é focado, então, veio logo depois, nas intervenções do analista. Então, ela vai pensar essa primeira teorização do ponto de vista da intervenção, só da intervenção, né? Então, vai ter, inclusive, um capítulo sobre transferência, mas também a intervenção com os pais, especificamente, intervenção em relação ao desenho, brincar, uma série de elementos da clínica. E vai trazer vários exemplos clínicos também, que ajudam a contextualizar, assim, né? O que é isso dos tempos do sujeito, como é que a gente trabalha com isso. Eu trouxe um recorte aqui para a gente, então, isso, né? Poder pensar como que isso aparece na clínica. O que eu estou querendo dizer quando um tempo se mostra mais fixado? Então, esse caso aqui é um encaminhamento por ordem judicial, num processo de divórcio litigioso em que mãe, pai e filho devem fazer tratamento psicológico. Mãe e filho chegam com esse pedido. No caso, para mim, né? Pai, não tive contato com esse pai. Ele foi, então, encaminhado a um outro terapeuta. E a mãe e o filho chegaram com esse pedido para mim. Então, um menino com 8 anos, com muita resistência a entrar sem a mãe nas primeiras sessões, chorava e dizia não querer. Ao entrar, se mostrava disponível, mas extremamente inibido. Respondia se o analista perguntava. A mãe comprometeu-se em trazê-lo semanalmente. Algumas vezes propôs desmarcar as sessões por conta de outros compromissos ou de imprevistos de última hora. Ao ser questionada, porém, sobre outras possibilidades para remarcar o horário, ou de que teria que pagar a consulta se não desmarcasse com antecedência, se organizava para comparecer. Então, esse é um movimento que ele ficou acontecendo, né, de uma tentativa de desmarcar, claramente por resistência a esse esforço, né, esse trabalho
de vir, de estabelecer um tratamento. Não era porque não podia, de fato, né? Ou porque não se apresentava um outro motivo. Porque, então, ela tentava não vir, tentava não trazer o menino, mas se eu propunha, então, remarcar o horário, ou então dizia que ela precisaria, de qualquer forma, se comprometer com esse horário, dava um jeito de vir. Nas sessões inicialmente combinadas para ela, no entanto, com frequência quinzenal, seguidamente desmarcava, esquecia, justificava não estar bem, então ficava doente, ficava com uma gripe, desmarcava e não remarcava um outro horário, ficava só para outra, né, que seria, então, né, dentro dessa frequência quinzenal. E a gente fez esse primeiro tempo de trabalho, né, que foi aí uns 3, 4 meses, dessa forma. Então, esse menino, ele era trazido dessa forma, com uma certa resistência, mas ele era trazido porque tinha que trazer pela recomendação judicial, né? Mas não havia nenhuma, assim, maior implicação com que o tratamento andasse, se desdobrasse de alguma forma. E a mãe, então, menos que isso, né? Ela procurava não vir. Mas após esse período, ela precisou, então, de um documento para anexar o processo que estava andando. Então, veio numa sessão, me pediu esse parecer, e nesse parecer eu relatei, né? Os fatos diziam isso por si só, desde quando, então, o menino tinha vindo, desde quando ela tinha vindo, como é que isso tinha se desdobrado, quantas sessões cada um compareceu, o que tinha se apresentado no caso. E então o documento, ele apontou essas faltas e, ao final, fazia essa recomendação de uma maior implicação, e que só assim seria possível a gente avançar, de fato, num tratamento. E isso teve repercussões, né? Quando esse documento foi para a advogada, a própria advogada, então, já tratou de conversar com ela, do tipo, tá, mas como assim? Então, tu não tá indo nas consultas, tu não tá trabalhando as questões? E depois, com o juizado também, isso teve repercussões. E esse movimento do documento, né, do parecer, ele proporcionou essa recontratação que a gente precisou fazer. Então, se num primeiro tempo essa paciente ela foi constrangida a vir e não queria vir e manteve essa posição de não querer, muito menos se perguntar ou se haver com as questões que estavam ali em jogo. Num segundo momento, com essa intervenção acho que esse é um dos exemplos que eu disse que a gente tem alguma influência, né? Não é uma influência direta, né? Não é eu dizer para essa paciente, poxa, mas tu não tá vindo, não tá querendo, tá marcando e não tá querendo se implicar com as coisas que estão sendo trabalhadas aqui. Mas a volta que esse documento deu produziu aí um pequeno deslocamento, né, para a gente recontratar e para a gente seguir a partir do deslocamento. Agora, como é que isso se amarraria depois, né? Seria um segundo tempo desse trabalho. Se amarraria, né, ou se a gente ainda ficaria nesse plano mais da resistência. E enquanto não houvesse assim uma certa implicação da paciente no caso, essa criança que veio parar no atendimento, que estava vindo, né, sendo mantida vindo, para poder comprovar judicialmente que estava obedecendo esse encaminhamento judicial, ela, na minha leitura, ela seguia em lugar de objeto de gozo. E daí, claro, a gente poderia entrar em uma série de outras questões do que acontecia nessa relação da criança com a mãe, da criança com o pai, isso não é o caso aqui,
Eu estou tratando de pontuar só essa questão do enquadre mesmo, como é que chega e como é que a gente intervém quando não é possível intervir sob o ponto de vista da influência da suposição de saber, que é o que a gente está mais acostumado a pensar numa análise mais tradicional. O tempo do sujeito, nesse caso, apresenta a condição de a criança ser objeto de gozo. A intervenção visa furar com a linguagem, a lei que é sustentada no enquadre, esse tempo a fim de promover outro sentido para o laço mãe e filho. Às vezes, esse terceiro ele vai ser, por exemplo, a escola, né? Muito comum a gente se remeta à escola, se remeta ao encaminhador do caso. Quando um caso que chega na clínica não tem essa implicação de quem chega a querer estar ali, querer se perguntar, querer se colocar em trabalho. Então, a Alba Flesler nos apresenta essa proposta dos tempos do sujeito, real, simbólico e imaginário, como uma espécie de lente diagnóstica que guia as intervenções. Então, para a gente poder ter as intervenções guiadas por essa lógica, é necessário que a gente possa primeiro, antes de mais nada, né, estudar para poder identificar o que seria isso, o que seriam cada um dos tempos, o que está em jogo em cada um deles. E segundo, fazer esse exercício de uma leitura a partir dessa lente do real, simbólico e imaginário, e a partir daí ter essa delimitação lógica para as intervenções. E é aí que está esse uso do nó que a Alba apresenta, que delimita a intervenção do analista, que não deixa isso tão aberto, né? Tá, chegou um caso super impossível no meu consultório. O que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou intervir? Como é que eu consigo produzir um deslocamento aqui? Os tempos do sujeito e o seu uso nas intervenções pode nos ajudar a ter esse estabelecimento lógico da clínica. Então, de acordo com essas proposições que a Alba vai construindo, o sujeito se torna, ela afirma isso, né, nos 2 livros dela, o sujeito se torna o objeto da psicanálise. Então, não é a criança, não é o adulto, não é o inconsciente, mas é o sujeito da estrutura RSI, como objeto do nosso trabalho na psicanálise. E, como consequência dessa proposta, a gente buscaria, numa análise, na condução de uma análise, promover o efeito sujeito. E aí está uma distinção radical entre como é que a gente, por exemplo, delimita essa ideia de a quem eu atendo, né? Bom, eu só atendo mulheres, só atendo homens, só atendo crianças, só atendo adolescentes, ou então não atendo tal público, não atendo. Porque se essas categorias de idades, identidades, psicopatologias, elas estão na frente, quer dizer que o sujeito não é o que está na frente, né? Não é o sujeito e não é o efeito sujeito que é o objeto de trabalho. Se eu coloco essa delimitação antes do sujeito como objeto. Mesmo porque as pessoas elas chegam marcadas com essas categorizações e muitas vezes o que a gente vai constatar é que não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, esse mais recente problema dos últimos anos, que é essa epidemia de autismo. Então, toda criança é autista, e não só crianças, adolescentes, adultos também. E o que a gente muitas vezes vai constatar, quando alguém diz sou autista, ou os pais dizem meu filho é autista, por isso, por isso, por isso, é que não é bem por aí, né? Mas se eu não atendo autistas, quando alguém faz contato comigo e diz meu filho é autista, eu não vou nem receber, né? Porque eu não trabalho com isso. Agora, se eu trabalho com um sujeito, aí a leitura pode ser outra, né?
Assim, o analista atenderia adultos neuróticos, não neuróticos, crianças, adolescentes, idosos, em consultório ou em instituição, ou na praça pública. Lembrei desse exemplo também, que é um trabalho que a gente tem acontecendo. Mas tomaria por objeto o sujeito, não essas categorizações. Isso não quer dizer, claro, atender todo mundo, né? Bom, se eu penso a partir da lógica do sujeito, então eu vou atender crianças de todos os tipos, adultos, idosos, casais, famílias. Não é isso que eu não é essa ideia que eu estou defendendo, mas é que a nossa primazia metodológica seja pensar no sujeito da estrutura, não numa categorização. Na página 144 desse primeiro livro da Alba, ela apresenta essa tabela, que eu acho uma tabela muito valiosa, muito interessante, porque ela fica muito clara, né, para a gente pensar as três vertentes da transferência. E vou ler vou falar da tabela como ela está no livro, e depois vou ler um trechinho do próprio livro para a gente pensar como é que ela faz essa separação das vertentes da transferência. Então, na vertente simbólica da transferência, nós teríamos os pais que consultam e buscam saber, então perguntam. Teríamos a criança aí como objeto de desejo, e essa seria vamos dizer assim, a vertente ideal para a gente trabalhar, né? Quando tem uma busca de saber e quando tem o desejo operante. Depois nós teríamos os pais que não consultam, mas demandam, então não perguntam, eles chegam com esse pedido mais ou menos pronto, né? Faça meu filho parar de fazer xixi na cama. Em que a criança aí está com um objeto de amor, não tem abertura, né? Tem uma imagem fixada, que seria então a criança que não faz xixi na cama. Faz a criança chegar nesse ponto aqui, que essa seria a vertente imaginária da transferência. E depois nós teríamos os pais que não demandam, os que foram encaminhados, e não há perguntas, só respostas. Que é um pouco como esse caso que eu trouxe de exemplo. Não tinha um pedido, não tinha uma pergunta, tinha, isso sim, algumas afirmações sobre o processo de divórcio que estava ocorrendo, né? Que nesse caso que eu estava escutando era como qualquer problema que aparecia para esse menino de 8 anos tinha a ver com o pai estar ausente, com o pai não ser um bom pai, e que, enfim, por isso o casal tinha se separado. Mas então tinha só essas respostas que, né, nesse conflito do divórcio, né? Não tinha nenhuma pergunta. E a criança, então, ali com objeto de gozo. Essa seria a vertente real da transferência. A gente tem aí, eu escrevi ali embaixo, as condições de laço, né? Que é para o que a gente começa a poder voltar a olhar quando chega um caso na clínica, para essa pergunta: quais são as condições de laço para esses sujeitos envolvidos? E aí a gente pode pensar o laço mãe-filho, pai-filho, mas também o laço de um casal ou uma pessoa idosa que é trazida pelo filho, então, né? De modo muito semelhante como uma criança é trazida pelos pais. Mas são as condições do laço e, às vezes, a intervenção que a gente vai fazer no laço que vai poder operar um efeito sujeito, porque, às vezes, diretamente com o sujeito, que seria o paciente em questão, isso não é possível. Na página 142, 143,
a gente tem, só para pegar comentários da Alba aqui, rapidinho, na página 142, no primeiro parágrafo, a Alba diz sobre a vertente simbólica. Quando uma pergunta promove o chamado, encontramos, consequentemente, a vertente mais apta para intervir, a face simbólica da transferência. Seria, como eu disse, o tipo de trabalho ideal, né? A vertente mais apta para a gente intervir. Depois, no segundo parágrafo, ainda na página 142, ela diz, mas nem todos os pais questionam. Eles podem nos procurar sem questionar. Nesse caso, não questionam, mas demandam. A criança feriu a imagem do narcisismo paterno ou incomoda em razão de sua falta de ajuste ao que se esperava dela. Essa seria a vertente imaginária. E, na página 143, no segundo parágrafo, mais complexa ainda é a situação quando os pais são encaminhados por alguém. Não questionam, não demandam, estão incomodados. Jamais se aproximariam de um analista e, se o fazem, é porque alguma instância os direcionou para lá. Esse terceiro tipo costuma ser aquele que registrou a persistência de algum gozo parasitário que, sem dúvida, não causa mal-estar nos pais. São os outros, portanto, que fazem eco diante do silêncio de uma voz que clama por expressão, geralmente fazendo barulho no âmbito público. Escola, rua, hospital, juizado. Então, essas três citações do texto que eu escaneei, está lá no Drive. Se alguém ainda não teve acesso, pode estar seguindo a leitura depois. Que é a Alba discorrendo sobre o que ela coloca nessa tabela, né? Essas três vertentes e como é que elas se apresentam. Nesse mesmo texto, ela fala, dá uma pincelada, assim, de modo geral, sobre como é que se cria a transferência, desde Freud, o termo neurose de transferência, porque Freud, então, primeiro se debruçou sobre a neurose, né? Depois começou a pensar o fenômeno que acontecia nessa relação com o neurótico, e por isso, então, neurose de transferência. E ela, depois dessa introdução na própria teoria do Freud, vai lá para o seminário 4 do Lacan, em que o Lacan define neurose como uma pergunta. Ela usa essa introdução para justamente chegar nesse tempo das perguntas, que seria um dos tempos do sujeito. Para nos dizer que o tempo das perguntas tem início quando termina esse tempo das crenças. E é com o tempo das perguntas, quando as crenças deixam de ficar mais fixadas, que se começa a ser... Isso começa a possibilitar a suposição de saber, né? Porque se eu antes acreditava, sou isso, para minha mãe ou para qualquer pessoa que esteja nesse lugar de sustentando um sujeito, e depois eu começo a perceber que não sou isso que eu pensava. Mas então, o que sou, né? Com esse tempo das perguntas, começam a surgir as primeiras hipóteses e as primeiras investigações que uma criança vai poder fazer. E só esse exercício das perguntas, ele já cria um tipo de endereçamento, de saber, que é supor que em algum lugar tem alguma resposta que eu vou encontrar. E isso seria um pouco assim, né, o suporte da transferência pensado de maneira mais tradicional. É o que sustentaria essa relação entre o analisante e o analista, é poder supor que o analista sabe, então eu vou ao analista para poder dar consequências a essa suposição. Mas que a gente pode pensar fora da análise também que isso pode ser uma relação amorosa, né? Eu suponho que esta relação tem algo que eu preciso, que eu quero, enfim, que eu busco, ou pode ser um fazer, um trabalho,
enfim, um lugar de endereçamento onde eu invisto essa suposição. E a Alba vai trazendo esses apontamentos para dizer que, caso essa operação não se dê na infância, ela vai comparecer na idade adulta e vai circunscrever um tempo do sujeito, né? Ou caso ela se dê de modo muito frágil, ou caso ela se dê de um modo falho, esse cair da crença, então pode ocorrer de o adulto neurótico, o paciente mais tradicionalmente falando, chegar na clínica com essa crença muito enrijecida, muito construída, e fazer exatamente esse tipo de laço com o analista, né, inicialmente. Eu sei que tu tens a resposta que eu preciso. Então, tem uma crença muito bem constituída, isso não é incomum, né? E se isso não ocorreu, então, lá nesses tempos da infância, isso vai poder ocorrer ou não, nesses tempos em que o sujeito está se colocando em análise, de poder ir derrubando essa crença e instituindo um tempo de perguntas e instituindo uma suposição de saber em algum lugar. E esses tempos que a Alba vai ali num rápido resumo, né, colocando, eles caracterizariam o que seriam tempos de constituição da transferência e tempos constituídos da transferência. E caracterizariam essa diferença entre uma construção da transferência na análise e uma construção em análise. E aí, então, uma vez instituída essa suposição de saber, qual é o percurso que se segue, né? Que é diferente de poder criar a operação de suposição de saber. E às vezes isso é boa parte, né? Às vezes anos de um trabalho de análise. Eu trouxe um outro caso clínico aqui. Deixa eu ver como é que está de tempo. Tem tempo ainda. Que eu acho que também nos ajuda a pensar esses tempos de maneira mais ilustrativa, tá? Um caso clínico em 2 tempos da transferência. Esse também é um caso que foi encaminhado via judiciário. E até um caso com uma configuração bem particular, por isso que eu trouxe ele para a gente pensar, porque nesse caso não foi inicialmente o paciente que me procurou, mas o juiz me ligou com uma questão um pouco diferente que ele tinha encontrado lá e solicitou uma intervenção, né? No sentido de, tu acha que dá para fazer esse tipo de encaminhamento, de intervenção, e que isso pode ajudar de alguma forma, e tu aceitaria fazer isso? Então, esse juiz solicitou que eu intervisse numa relação conflituosa entre pai e filha, ambos adultos, não se trata de uma criança aqui, né? Pais e criança. Judicialmente, não se estava encontrando uma solução para o conflito, que envolvia a delimitação de direitos entre um e outro, mas nenhum crime constatado. De modo que o juiz, com o aceite do terapeuta, sugeriu que os dois procurassem esse auxílio, a fim de verificar se por essa via seria possível uma resolução. Então, o que o juiz propôs foi um período, um período curto, de tentar fazer essa intervenção, que seria uma mediação entre pai e filha, para que, após essa intervenção, se tivesse um parecer e ele pudesse dar andamento ao processo com a questão que estava, então, em conflito. O pai, após algumas sessões, vendo que não teria ajuda do terapeuta para convencer a filha de que ele estava certo em sua posição e não disposto a discuti-la, abandonou o tratamento. Fez algumas sessões, trouxe sua argumentação, não estava disposto a pensar nada diferente, e ele não veio mais. A filha, mesmo após a resolução judicial, que se deu um pouco depois, então, ela continuou vindo
e um pouco iniciou assim um processo terapêutico para elaborar a dificuldade que ela tinha enfrentado nesse processo, o processo que tinha iniciado o conflito, a dificuldade que ela tinha tido em não ceder à autoridade do pai. Após um período, então, isso mais ou menos elaborado, ela decidiu que estava bem, estava ok, e finalizou. Isso se passou durante alguns meses, e ela ficou mais um tempo, um ano e pouco. E está bem, finalizou. Tem alguns casos que me chegam dessa forma, com encaminhamento judiciário, em que as pessoas, uma vez resolvida aquela questão mais urgente, ou aquela questão que diz respeito ao processo, não seguem, porque não estão interessadas. A finalidade não era outra que não a do processo. Mas esse caso, diferente dos outros, ele, passado pouco mais de 6 meses, essa paciente fez contato comigo e retomou o tratamento. E a questão que motivava essa volta é que o filho dela, de 6 anos, lhe parecia exercer a mesma autoridade que o pai outrora exercera. Então ela volta e diz isso de maneira muito direta, né? Voltei aqui porque não sei o que fazer. Preciso que você me ajude a saber como lidar com isso. Então aqui tem 2 tempos muito distintos, né? O primeiro com esse encaminhamento que é feito por um juiz, por uma instância judiciária, tem o estabelecimento de um certo laço, enquanto a gente resolvia a questão judicial, a questão do processo, mas tem um segundo tempo em que a gente vê essa paciente como um sujeito que demanda um analista, né? Me ajude a saber. Então, é um tempo completamente diferente. Se no primeiro a intervenção que me era possível era no laço, um laço que tinha pai, filha e juiz, né? A minha intervenção foi com esses 3 elementos no laço. No segundo tempo, tem um endereçamento que um sujeito faz e que dá para a gente pensar como segundo tempo de um mesmo trabalho aí, né? De uma mesma... Aí sim, o início de um percurso analítico desta paciente. E aqui, então, para encerrar, a partir desses apontamentos teóricos que eu fui fazendo, dos exemplos clínicos, fica essa pergunta para a gente pensar, né? De uma amarração borromiana da transferência, porque o princípio do nó borromiano é que esse tipo de amarração produz alguns ganhos, produz algumas possibilidades, que são as propriedades do nó borromiano. São as propriedades de equivalência e de limitação uns outros dois. Só que essa amarração borromiana ela não está dada, né? Ela produz um ganho, só que só produz quando se amarra dessa forma. E muitas vezes o que vai acontecer é de chegar um caso em que a gente, na maioria das vezes, não tem isso amarrado borromianamente. Quer dizer, é por isso que as pessoas procuram um tratamento, né? Porque alguma coisa não está legal. E essa amarração vai poder ser produzida. Não necessariamente vai ser. Antes disso, as vertentes da transferência, elas se apresentam sob a face de suas fixações e sob a face de a gente poder tratar de forma distinta dessas operações, né? Então, eu coloco a pergunta para seguir pensando aqui, que é essa: a transferência sempre é borromiana? Sempre a gente vai procurar torná-la borromiana? E se não for, é transferência? O que é isso? O que significa essa, por exemplo, intervenção no laço, como no caso que eu trouxe? A gente pode chamar isso de transferência ou não? Essa vertente real em que a gente faz
incidir a nossa intervenção. O que é isso, se a gente for pensar na prática psicanalítica, né? Que é bem essa distinção que eu já coloquei entre constituição da transferência e construções em transferência. No primeiro caso, a gente teria vertentes distintas em jogo, na construção de um lugar de endereçamento. No segundo caso, nós teríamos intervenções do analista em jogo, já no lugar de endereçamento. Então, essas são questões que eu fico também tentando pensar, tentando avançar a partir do que a gente já tem de construção teórica. Então, o que eu tinha para trazer como proposta de apresentação, de exposição, seria isso. E estou muito curioso de saber o que vocês pensaram, que perguntas que se fizeram. Eu fui deixando várias perguntas, né? Também trouxe algumas respostas do que eu penso, mas também gostaria de escutar o que vocês foram pensando em cada uma delas. Tadeu, levantou a mão. Olá, bom dia, Josias e colegas. Muito bom, Josias. Deixou questões aí para a gente ficar pensando. Eu tentei acompanhar, fazendo algumas anotações, aí fiquei perdido naquelas 3 perguntas iniciais, que eu botei só a resposta aqui, mas eu não segui. Você podia retomar elas, as 3 perguntas, sobre a transferência? Até a terceira tem uma transferência RSI? Acho que essa era a terceira, a primeira e a segunda eu não me lembro. Mas, de antemão, eu queria comentar isso que você falou logo de início, que eu acho que é muito importante, sobre essa repartição do ensino do Lacan, que também acontece com Freud, né? Primeira tópica, segunda tópica. Uma colega aí falou sobre os psicanalistas e tal, e eu acho que isso é um sintoma dos psicanalistas mesmo, sabe, fazer algumas divisões. Também não vejo que o Freud abriu mão ali da primeira tópica, nem que o Lacan também deixou ali as contribuições do ensino dele, né, no início. Agora, eu fiquei pensando, né, a gente vem até conversando bastante sobre isso, Josias, que eu acho que dentro da própria psicanálise, né, a gente sabe que tem a clínica do real, agora está muito sendo falado da clínica borromiana, né, a clínica, né, do significante. Isso também perpassa um assunto quase que político em escolas, né? A Michelle Roman Farias fala sobre isso. Algumas escolas dão prevalência ao simbólico, outras dão ao real, né? O Alfredo, que você citou, ele faz uma ideia, né? O pessoal da Pola, de desambiguar Lacan de Freud, né? Mas ele pega na vertente ainda do simbólico, porque eles trabalham o tempo inteiro a lógica do significante, né? Ele vai um pouco contra a ideia do Miller, de uma clínica do real, pelo que eu tenho visto, mas eu fiquei pensando, e eu concordo com você, que não há vários Lacan. Eu acho que há um percurso do ensino, né? Lacan tinha um programa de ensino. Talvez isso não tão claro, talvez nem para ele, mas dá para perceber principalmente com o livro da Michelle Roman Farias, né? Que desde o início ele já pensava RSI, né? Agora, e eu concordo, mas eu acho que também tem por parte de alguns colegas que defende um pouco, que não tem uma ruptura, que não tem 2, 3 Lacans, do seguinte fato, que não leva em consideração também os progressos, e vou usar esse significante, porque o Lacan fala sobre o progresso no Seminário Interrompido, Os Nomes do Pai, que eu acho que isso que você traz da transferência é a problemática, é o nome do pai, tanto a questão da transferência como também a questão do diagnóstico, né? E ele traz isso, eu vou, se vocês me permitirem, rapidinho aqui, ele fala assim, sobre o que ele está anunciando da pluralização dos nomes do pai. Né? Aí ele vai falar na página 58, no item 1, o seguinte: não me será possível fazer-lhe entender ao longo desta primeira exposição, porque este plural no título, no caso. Pelo menos verão abrir-se o que se eu pretendia introduzir como progresso em uma noção em que esbocei a partir do 3º ano do meu seminário. Ou seja, ele está falando do seminário 4, 3,
da metáfora paterna. Então, ele ali mesmo, naquele seminário que foi interrompido, ele está demarcando que é um progresso. Então, às vezes, o que eu tenho impressão nessa coisa de separar o Lacan, ou dizer é tudo a mesma coisa, é que também não considera que houve uma mudança, né? E essa mudança houve, porque o simbólico do grafo do desejo não é mais o simbólico do nobo rumiano. São diferentes. O real também, o imaginário tomou outro lugar no final. Mas eu acho que o programa é o mesmo, mas houve uma ruptura. É o que eu estava pensando aí. E sobre as perguntas que você fez, eu vou ficar só com a terceira. Se é possível, talvez, né, ter uma escuta a partir do RSI. Eu penso que sim, mas uma pergunta que eu te faço, e aos colegas também, será que talvez, de alguma forma, a gente não precisa, seja preciso a gente se afastar um pouco dessa escuta do romance familiar edípico, né? Porque o Lacan tenta fazer isso com a metáfora paterna, né? Por exemplo, a Michelle Román Faria fala que o nome do pai é um avanço ali da teoria do Édipo do Freud. Está no Lacan, mas o nome do pai não é o complexo de Édipo do Freud. Ele faz uma substituição, ele faz um avanço, mas a lógica não é a mesma, porque o Freud ainda vai muito pela uma questão meio que imaginária, né? Do Édipo. E os analistas, principalmente de outras escolas, pós-freudiano, tomaram isso de forma bem imaginária. Aí eu fiquei pensando, a minha pergunta é, será que escutar esses tempos que a Alba fala, né? Tempo do real, tempo do simbólico, imaginário, não é direcionar a escuta para além do Édipo, mas no sentido, no discurso do sujeito, o que está inodado, esse RSI, e como está inodado? Fiquei pensando nisso. É isso. Fiquei com essas dúvidas aí. Boas questões, Tadeu. E dá um bom trabalho a gente pensar elas, né? E mais, pessoal? Eu estou vendo que tem uma série de coisas escritas no chat aqui também. Alguém que escreveu ali quer abrir o microfone e retomar o que escreveu, colocar na roda aqui. Oi, é que passou bastante. O que eu tinha escrito era sobre algumas coisas que você comentou dos textos do Freud, e eu tinha lembrado dessa parte aí do esboço de psicanálise, né, que ele vai falar dessa pessoa pré-histórica, o que se repete, né, que está associado a essa outra pessoa, mas é uma pessoa pré-histórica, inesquecível, inigualável e etc, né? É uma carta, né, na verdade, é a carta 50 que tem lá no esboço. Eu, inclusive, gente, não só tenho esse texto a partir da Imago. Você sabe se na Companhia das Letras tem esse? Esses esboços, sabe, esses textos que são pré-psicanalíticos, né, na verdade, eles colocaram como volume 1, então estaria antes daquele das histerias, né? Só que é óbvio que eles foram publicados depois desses textos, né? Mas na cronologia ele foi escrito antes. Eu não sei também, Fabiana. Eu estou fazendo a coleção, eu tenho da Imago, né? E agora eu estou fazendo a coleção pela Autêntica, porque eu realmente gostei muito dessa tradução da Autêntica, né? Então, da Tia das Letras eu só tenho os PDFs, mas esse daí eu não tenho. Eu queria saber se alguém tem e tem isso, né, na Autêntica. Eu acho que o Tadeu colocou uma ideia aqui, né, dessa pergunta que eu coloquei da gente voltar a Freud, como é que é essa história de voltar a Freud e no que implicaria, né? Mas que acho que com o que a gente pôde ver
da Alba Flesler, se utilizando da teorização do neo-bohemiano, acho que não tem nenhum problema, assim, né? E a gente voltar às perguntas que Freud propôs, que não é o mesmo que ficar no que Freud propôs, né? É bem diferente. São bem outras possibilidades que essas teorias mais recentes nos colocam para trabalhar. Doris, tu estava pensando questões em relação às escolas? Oi, Josias, bom dia. Eu fiquei pensando que a transferência não se dá só entre o analista e o paciente, né? Então, se a gente pensar na psicanálise em extensão e nas pesquisas dos bebês, como a gente faz ali no NEPS, né? O quanto é importante a vertente da transferência, né? E eu venho pensando na transferência entre as crianças, né? E não necessariamente entre o educador e a criança, ou entre o analista e a criança, né? Mas é uma pergunta também, né? Como é que isso vai se dando, visto a Constituição e os tempos da identificação também. Então, acho que a transferência é um tema muito rico, né? Porque quem trabalha na clínica com crianças, ela nos faz muitas perguntas. Como se dá a transferência entre a criança e o seu analista, quando os pais resistem, né, nesse atendimento, né? Como é que isso também vai se construindo. Eu tenho uma pacientezinha que ela disse para o pai e para a mãe, não, eu não quero sair do atendimento, eu quero ficar. Eu achei muito interessante, né? Que as crianças começam também a ter um protagonismo, né? A partir desse trabalho. Enfim, achei muito rico, mas estou pensando várias coisas, mas não tenho nada teoricamente, né? Eu fiquei pensando que é um tema muito rico esse da transferência. Se a gente pensar um tempo da transferência como esse tempo de instauração das perguntas, né, da busca de saber, acho que sim, acho que dá para pensar na criança contra criança, dá para pensar, como eu disse, fora do campo de uma psicanálise, aonde é que eu vou buscar saber, né? Seja nas relações, seja no trabalho, seja na arte. E tem saber, né? As pessoas não saem iguais, não saem sem transformação desses lugares de endereçamento. Josias, Não, desculpa, eu já falei. Eu fiquei pensando aqui numa problemática, né, desses tempos, porque quando a gente vai estudar Lacan, a gente tem que sair muito do pensamento desenvolvimentista, né, cronológico, para pensar nesses cortes, né, em tempo, né, esse esvaziamento, né, que acontece a partir de inscrições, né, que tiram o sujeito de um lugar e colocam ele no outro, né, como pensado naqueles 3 tempos do Édipo, mesmo a partir de Lacan, estádio do espelho e etc. Mas é um pouco devido ao nosso modo de aprendizado, né? E isso que a gente tem como uma corrente do tempo, né? Isso que é uma linearidade do tempo, né? Essa cronologia. E isso não poderia levar realmente ao erro de se pensar também como fases de desenvolvimento? Acho que está sempre aí esse erro onde se pode chegar, né? A Alba costuma pontuar muito isso, inclusive, em todas as falas que eu já escutei dela, assim, e também nos livros e nos textos, em diversos momentos ela pontua, que não se trata de passar de um tempo para o outro, mas se trata de fazer progressões
onde se, por exemplo, localiza uma fixação, uma detenção de um tempo. Então, a gente não teria, como eu falei algumas vezes aqui, a vertente simbólica seria ideal para a gente trabalhar, né? Mas a gente não necessariamente vai chegar nisso numa análise. Agora, se o tempo, como nesse caso, com essa complexidade que eu trouxe de exemplo, que é um caso meu, se o tempo do sujeito em questão, ele é esse tempo que fica mais difícil, né? Que a gente não tem a influência direta sobre o paciente não está ali para fazer as suas próprias construções e análise. Se fica nisso, não quer dizer que a gente não tenha uma intervenção a fazer pela vertente simbólica, né? Quer dizer que a intervenção vai ser distinta. Ela vai ser via os pais, via a escola, via o judiciário, via a esposa, o marido, enfim. Se é uma pessoa idosa que é trazida pelos filhos, que tem uma dependência de algum filho, vai ser, às vezes, via o filho, né? Então, é a nossa intervenção que precisa operar nesses 3 registros, né? E aí é isso que também está de acordo com a ideia de conduzir o tratamento e não o paciente. Ao que o paciente vai chegar, a que construções que vai chegar, isso continua indeterminado, né? Então, não teria esse ideal de desenvolver como é que vai se dar um percurso de um tratamento, mas desenvolver, sim, como é que a gente vai intervir. O Tadeu queria perguntar, mas eu também quero perguntar uma outra coisa. Aí eu vou esperar ele perguntar, e se der tempo, eu pergunto também. Não, pode perguntar, tranquilo, sem problemas. É porque eu fiquei pensando que, é um pensamento novo para mim, eu não conhecia a obra da Alba, mas eu estou achando bem interessante para a gente também ter uma possibilidade de desdobrar a clínica de uma outra maneira para esses casos que são tidos assim como mais complexos, né? Cuja estrutura neurótica ou psicótica não respondem, né, àquela estrutura e, enfim, tem várias articulações. A gente começa, eu entrei em contato com o trabalho do Miller já faz algum tempo sobre essa possibilidade das psicoses ordinárias, né? Mas agora você comentando depois, né, do encontro que a gente teve com a Alba e hoje você falando um pouco mais disso, eu fiquei pensando nessa tal de coagulação em um dos registros e pensado através desses 3 tempos que a gente também poderia resolver essa questão trazida pelo Miller, não só como uma possibilidade de fora-clusão, né, do nome do pai, como ele vai falar em determinados pontos ali, e não essa questão extraordinária da psicose ali no Édipo, né? Eu não... Gente, se alguém não sabe sobre essa teoria, eu não estou aqui querendo dar aula, porque eu também não sou expert. Mas eu não sei se você está... Porque tem pessoas que não estudam mesmo o Miller, estudam Lacan, mas não estão muito adentro dessas questões millerianas. Eu só achei interessante porque realmente hoje a gente tem muitos casos onde aquela clínica da neurose não funciona, né? Se a gente fizer intervenções, o paciente não aguenta. Né? Se a gente fizer aquelas intervenções neuróticas, né, que é realmente causar certa angústia ou fazer aqueles cortes, né, a gente coloca o paciente numa situação onde ele não dá conta. Né? E daí a gente já pensa nessa estrutura diferenciada, que também não cai numa psicose. Então, Josias, a minha pergunta é, será que a gente poderia trabalhar, né, com essa ideia que você trouxe aí dessa coagulação em algum dos registros, né? E como seria a possibilidade de transferência, não transferência só, mas no manejo, né, disso para que o paciente possa suportar, né, a análise? Pois é, eu de fato não acompanho a proposta do Miller. Tenho curiosidade, inclusive, de adentrar um pouco as propostas dele, mas não cheguei nisso ainda.
Mas eu estava lembrando, enquanto tu falava, que eu já li alguns textos do Firenze, então não tem leitura do Miller, mas voltando um pouquinho ao Firenze, tem um texto dele, que é A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, se não me engano. Não lembro de que ano é esse texto, mas ele ali começa a falar de casos muito difíceis, né, que chegam na clínica dele, e que ele, com o tempo, a experiência de clínica, foi se perguntando das coisas em comum que tem nesses casos e como é que daria para trabalhar. E, se não me engano, ele está falando de casos de anorexia, e alguns outros tipos de complexidade que não era a coisa mais comum, né, na clínica, assim. E ele vai fazer um desdobramento, uma investigação, e ele chega num ponto que ele diz assim, eu percebi que tinha pacientes que, se eu fizesse a intervenção, se eu exigisse muito deles, né, na análise, não dava, eles iam embora, eles não aguentavam. E que, então, tinha alguns pacientes que eu precisava deixar por um tempo nessa posição, não lembro que termos ele usa, mas essa posição mais confortável, essa posição de eu ficar apoiando, né, ficar como se faz com uma criança que não passou por certos tempos, e que, uma vez que esse paciente experimentasse esses tempos de suporte dele, né, no processo de análise, depois de um tempo, sim, aí ele poderia vir com uma outra exigência. Então, isso eu acho que, lá no Firenze, pensar os tempos do sujeito na análise, né, frente a uma situação de um contexto difícil, de um contexto que foge do tradicional. Então, por mais que a gente vá dando outros nomes e diagnósticos, mas eu acho que sempre se trata de pensar, sim, o que vai ser interessante para esse sujeito, né? O que vai ter um efeito de sujeito aí? Conforme, acredito eu, né, que conforme nós tivemos essa decadência, né, da função paterna, dessa metáfora paterna, né, talvez a gente tenha cada vez mais a presença desses tipos, né, justamente porque não há algo que suporte. Acho que não lembro qual seminário, mas o Lacan vai fazer uma interrogação, né? Tá, que esse sistema não funcione bem ou tenha os seus problemas, né? Mas o que vai vir no lugar disso? Porque existe algo aqui que segura a coisa, né? Você acredita que a gente está num tempo de elaboração, mas pensando até nessa história do sintoma do Lacan, mas de uma elaboração de algo que faça esse tal de ponto de Capitone, que o Lacan... nossa, agora eu acho que eu até fiz uma provocação filosófica, né? Mas você acredita nisso, que a gente está numa construção, né, como sujeito aqui? Eu vi que, a propósito de vocês, a psicanálise e cultura, acho que vocês estudam bastante isso, né? A proposição da sociedade. Eu não sei, Fabiana. Eu acho que a gente está num momento, sim, de pensar a clínica fora das suas tradições, isso sim. Fora do consultório, né? Fora da proposta mais dura, mais fechada. E isso não só na teoria lacaniana, mas em outras. Acho que todos os segmentos da psicanálise têm se proposto pensar para fora, né? Pensar no lado social, na política. Acho que a gente está nesse momento, sim. Inclusive, se a gente for olhar as produções que vêm acontecendo, né, as produções acadêmicas, as produções de pesquisa, as publicações, o que estão propondo, acho que a gente vem tentando pensar fora dessas categorias mais fechadas. E acho que é muito bem-vinda essa nova proposição de pensar mais o laço, né, menos o indivíduo.
que não significa não pensar o indivíduo, mas pensar as condições de um laço. Como é que a gente pode intervir visando o sujeito num laço. Acho que essas novas teorizações têm nos dado ferramentas para pensar a partir dessa abordagem. Obrigada, Josias. Temos ainda uns minutinhos. Alguém mais quer fazer um comentário? Tinha duas pessoas para falar, estavam com a mão levantada. Desculpa, eu não vi. Não, só queria pontuar que essa tua última fala, na verdade, no meu entendimento, né, desde a fundação da psicanálise, porque Freud sempre pensou também muito cultura, da política, do social, tá sempre em jogo no texto, né? E só uma questão que eu fiquei do teu último caso ali, porque veio também por indicação, né, de um terceiro, de uma instituição, no caso judiciário, né? Nessa situação, tu sempre enquadra naquela tabelinha da Alba na terceira opção, do sujeito estar no lugar de não se questionar e não demandar nada, e simplesmente está ali cumprindo, né? Está no lugar mais de... eu esqueci o nome que ela usa ali na terceira opção, sabe? E como era um conflito entre o pai e a filha, ambos adultos, na narrativa do teu caso, eu achei que ele estava num lugar muito de demanda, mesmo indo por a indicação de um terceiro, do juiz, mas ele estava demandando, né, de tu convencer ela, ou, né, de alguma forma, que ele estava certo na discussão que eles estavam tendo. E que nesse, como não teve resposta, ela fica, e que ela, daí, depois, quando retomam contato, ela já vem como uma demanda, porque ou ela vem numa questão mais de te implicando, né, de pergunta. O que ficou para ti? Eu fiquei na dúvida desse segundo tempo dela. Como que tu interpretou, como que tu pensou a respeito? Eu acho que nesse segundo tempo, ela faz uma suposição de que haveria saber sobre a questão que ela estava começando a se colocar nesse lugar em que ela esteve, né? Que não era uma análise, mas era uma mediação de conflito. O período final desse primeiro tempo, ele foi se construindo um pouco porque aí ela tinha o motivo não era mais ter sido obrigada a ir ali pela determinação judicial, mas elaborar o final do processo, né? Pensar por que será que tinha sido tão difícil lidar com essa autoridade do pai. Então, ela tinha estabelecido um outro tipo de laço ali, que era dela. Mas nesse segundo tempo, eu acho que tem uma suposição de saber. Então, por mais que o pedido tenha se apresentado assim mais ou menos pronto, né? Quero isso, busco isso, me responda isso, mas também tem essa dimensão de abertura. Ela estava se fazendo uma pergunta e ela fez um endereçamento a um lugar. Então, acho que aí a gente tem um início de vertente simbólica, né, acontecendo. Uma saída da vertente imaginária, uma entrada na vertente simbólica. Mais alguém quer fazer uma colocação? Pois bem, então acho que a gente pode
pode ir finalizando, né? Na próxima semana, nós temos um encontro que vai ser muito interessante sobre o tema do fantasma, vai ser trazido pelo Tales de Medeiros. Inclusive, ele estava aqui com a gente nesse encontro de hoje. E é também um leitor da Alba Flessler. Provavelmente tem alguma ainda convergência com o que a gente já vem falando. Certo, pessoal? Então, nos encontramos na semana que vem de novo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.